Uma eventual fuga do ex-presidente da República, do inelegível, visando escapar de condenações que certamente o levarão até a cadeia, entrou no radar a partir do dia de hoje. Isso porque, numa entrevista que ele concedeu nessa manhã a uma rádio em Pernambuco, mostrando que ele está bastante preocupado, diria até desesperado, ele deixou escapar num ato falho algumas possibilidades, a de fuga e também da solicitação de um asilo político numa outra nação. Isso acende um alerta gigantesco para as autoridades aqui no nosso país. Num dia também em que outros alertas estão sendo acendidos, mas agora em direção ao governo Lula. A grande mídia aqui no nosso país está dando um recado muito direto. E aí é necessário que nós todos interpretemos as coisas que estão acontecendo, até para que a gente consiga combater muita desinformação, muita manipulação da opinião pública que já está em curso nesse episódio envolvendo Brasil e Israel, ou especificamente o governo de extrema-direita de Netanyahu contra o presidente Lula. Vamos começando aqui com as capas dos principais jornais no Brasil. O tema Netanyahu versus Lula, ou governo de Israel versus Lula, deu uma abrandada, pelo menos, nas capas dos principais jornais. Mas o assunto não morreu, não. O assunto, ele traz muitas complicações aqui dentro do Brasil e como uma ferramenta que o governo de extrema-direita de Netanyahu está utilizando para conseguir também jogar uma cortina de fumaça em função da reprovação universal sobre as coisas que estão acontecendo lá na faixa de Gaza, né? Bom, mas aí entrando aqui no primeiro assunto, Bolsonaro diz que vai ficar calado em depoimento à Polícia Federal e pede para não comparecer. Evidentemente, o pedido foi negado. Depoimento foi marcado para a próxima quinta-feira. Defesa do ex-presidente pediu que o depoimento fosse adiado e alegou não ter acesso aos autos, mas relator manteve intimação. Eles estão tentando dar um migué atrás do outro aqui, Mas não cola. Aí veja só a argumentação aqui. Abre aspas para a defesa do inelegível, Uma vez que o peticionário fará uso do direito ao silêncio nos termos da presente manifestação, requer seja dispensado do comparecimento pessoal, conforme já discutido previamente com Vossa Excelência em outras oitivas, notadamente em virtude de preocupações relacionadas à logística e segurança. Eles estão preocupados com a segurança do Bolsonaro, então isso faria com que ele não pudesse, ou fosse uma dificuldade ele comparecer na delegacia de polícia? Não cola, Bem, diz a defesa do ex-presidente em petição enviada ao relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes. Bom, o ministro Alexandre de Moraes deve ter dado boas risadas, E o depoimento, ele será feito, mesmo usando o direito de ficar calado, simultaneamente com de outras criaturas que eu tenho certeza absoluta, que em sua grande maioria também fará a mesma coisa. Ou seja, ficaram todos acovardados. Aquela história de conhecereis a verdade vos libertará, aquilo era só para enganar incauto, Se tem uma coisa que o bolsonarismo tem pânico, é da verdade. Então, o general Augusto Heleno deve ficar absolutamente calado, Anderson Torres vai ficar calado, Marcelo vai ficar calado, Marcelo Câmara, Mário Fernandes, Tércio Arnaud, Almir Ganier, Valdemar Costa Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Cleverson Ney Magalhães, Walter Souza Braga Neto. Vai ficar todo mundo caladinho. Todo mundo, ninguém viu nada, ninguém escutou nada, ninguém falou nada, enfim. Todos vão adotar a covardia como o comportamento moral padrão dessas criaturas nesse depoimento. Mas isso não vai evitar que as condenações surjam, as provas estão por aí. Eles teriam oportunidade nesse momento de produzir algum tipo de defesa, ajudaria a esclarecer alguma coisa, mas não. Estão todos devendo e todos são covardes. Então, eu vou queimar minha língua aqui se alguém amanhã fizer um depoimento muito grande, para esclarecer alguma coisa. Não acredito. Bom, aí a gente chega na entrevista desesperadora dessa manhã do inelegível. Eu sei que vocês não gostam, mas, enfim, é importante a gente trazer esses registros aqui para mostrar o que está acontecendo, Então, eu separei dois pequenos trechos. Um é esse aqui, que mostra esse aspecto aqui do estado que está a criatura. Lógico, mais pausado, menos coisas, e até porque isso daqui que você está fazendo com a gente aqui vai ter repercussão, Ele está falando de como será o comportamento dele na manifestação na vida paulista. Está dizendo que vai ser ponderado, Vejam só, E eu apelo a todas as autoridades. Vamos esfriar. Vamos diminuir essa pressão. Eu, no momento, eu sou nem cidadão. Olha só, vamos diminuir a pressão,
E aí ele vai dizendo, nesse momento, nem cidadão eu sou. Quer dizer, eu sou a mosquinha, né, da padaria, né, que não faço mal a ninguém. Hoje eu sou tão inútil, né? Sou, porque estou sem direitos políticos. Vocês estão com a força, vocês estão com o poder. Me aponte aos 4 do meu governo se eu perseguir alguém. E aí é o seguinte, né? Nem cidadão ele está dizendo que é, né? Então, vamos diminuir a pressão, né? E aí ele comete o ato falho na sequência, que é a questão da fuga, o pedido de asilo político para fora do nosso país. Deixa eu ver se a velocidade aqui está legal. Vamos lá. Houve eleição, o TSE anunciou o resultado da mesma, depois me torna inelegível sem crime, e depois se fala em prender. Qual o próximo passo? Me executar numa prisão? Eu devo fazer o quê? Fugir do Brasil? Pedir asilo? Nós pedimos agora o passaporte. Então, deixou escapar que são possibilidades, né? Que ele está aventando. Ele está com medo, segundo ele até, de ser executado na prisão, né? Esse medo dele está sendo percebido e compartilhado dentro do parlamento. Ontem, o deputado Lindbergh Farias, ele ressaltou isso no pronunciamento que ele fez. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Eu estou vendo essa bancada bolsonarista aí caladinha agora. Porque isso tudo era jogo de cena. Na verdade, eles sabem o que vai acontecer. Ter coragem de falar de impeachment do Lula. Olha, quinta-feira, Bolsonaro vai estar na Polícia Federal. E digo na frente de vocês, o chefe de vocês, ao contrário do Lula, é um fujão. Fugiu do Brasil antes de acabar o mandato. Deputado Chico Alencar, ele queria fugir do depoimento na Polícia Federal. Alexandre de Moraes enquadrou. Por isso que vocês estão calados. Vai ter deputado aqui caçado, porque está tudo comprovado, pessoal. Depois do 8 de janeiro, eu falava aqui, Tenente Coronel Mauro Cid vai acabar com a vida do Bolsonaro. Bolsonaro foi para os Estados Unidos roubar joias, mas aqui tem a prova. Os núcleos, General Heleno, grampeando todo mundo. O outro general da operação. Não tem prova, deputado? Esperem, esperem. Eu anuncio aqui na tribuna, senhor deputado. E por isso que vocês estão assim. Por isso que vocês estão nervosos. Porque vocês acham que todo mundo é besta. Eu lembro quando vocês diziam aqui, queremos uma CPI. Eu digo, não é possível que esse pessoal está achando que a gente acredita nisso. Bom, então eu vou colocar esse trecho para vocês aqui na descrição, quem quiser ver a fala do deputado Lindbergh, né? Que ele tirou um sarro aí, né? E mostrando que essa gente está emparedada e que não está sobrando possibilidade deles escaparem aqui dentro do território brasileiro. Mas eu acredito que as autoridades estão de olho no que está acontecendo, né?